Vocês me pediram tanto isso e tantas vezes que eu aceitei o pedido de vocês. Hoje a gente inicia um novo quadro aqui no Quadrante, o Refazendo o Design dos Inscritos, onde eu vou refazer o design de vocês e já vou deixar bem claro isso aqui. Presta muita atenção. Para você ter o seu design refeito por mim aqui no canal, precisa estar atento aos avisos lá no Discord. Eles podem surgir a qualquer momento, em qualquer horário do dia. O convite está aqui na descrição. Fica ligado. Hoje eu vou refazer o design da Ana Morotti, que inclusive é aluna do Como Vender Design como Profissional. Mas eu vou refazer o design dela mantendo as cores, os textos e as características do design, porque a ideia é refazer melhorando e não criar do zero do meu jeito. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos. Bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Se inscreva e ative as notificações porque tem uma tonelada de conteúdo vindo por aí e você não vai querer ser o único de fora. Eu vou dar várias dicas e mostrar como fazer durante o vídeo. Então, para você não perder nada, precisa assistir o vídeo inteiro. Vamos dar uma olhada rápida no design da Ana. Eu tenho uma imagem posicionada aqui do lado esquerdo. Eu acredito que ela tenha pensado nas margens aqui para aparecer todo o conteúdo na postagem do Instagram. Então, por isso que tem esse espaço maior na parte de cima e na parte de baixo. Porém, é um espaço que perdeu utilidade. Mais valeria ela ter feito já quadrado, já que essa parte de baixo e a de cima não vai ter nenhuma utilidade, do que ela ter perdido esse espaço aqui, desperdiçado esse espaço. Essa é a palavra que eu queria usar. Mas a gente pode aproveitar esses espaços colocando informações que vão estar fora da tela propositalmente, inclusive o texto. Eu posso chamar a atenção do cliente com a imagem e esse textinho aqui. Quando ela abrir, se ela abrir, porque só vai estar quadrado aonde? Nas sugestões do Instagram e no perfil. Quando estiver rolando na timeline, vai aparecer por completo. Informações de contato podem ficar fora e esse título aqui também. Não é muito interessante deixar ele de fora, mas a gente pode fazer isso. Pode deixar só um pedacinho dele aparecendo para a pessoa saber que tem algo ali e ficar curiosa para saber. Quanto às cores, cores fantásticas, com exceção das cores do hambúrguer, tá? Esse hambúrguer tá roxo, tá com cor de açaí. Vamos começar por onde? Vamos colocar essas guias aqui para a gente ter uma ideia do término desse quadro. Vamos criar um quadrado. Por que esse quadrado? Porque é onde vai estar as informações escondidas no Instagram. Depois, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui a proporção áurea, que por sinal, eu já tinha olhado essa divisão que ela fez aqui, não sei se foi proposital ou não, mas ficou bem próxima da proporção áurea, isso aqui fantástico. Se foi pensado nisso, Ana, você tá de parabéns, porque usar proporção áurea no design é algo que dá muito mais harmonia. Tá só um pouquinho fora aqui, mas que é muito válido, ok? Eu vou tentar criar o mais rápido possível pra gente não ficar aqui o dia todo, tá? Vou dando dicas e vou criando ao mesmo tempo para a gente poder ter uma dinâmica melhor. Essa cor eu vou usar o mesmo amarelo dela, um pouquinho mais forte, mais puro, já tá ali. Vou duplicar para cá e vou usar aquele bordô mais ou menos próximo. Eu vou refazer ele, como eu falei, usando as mesmas características, mas melhorando, deixando ele mais profissional possível, mais interessante possível, ok? Eu já tenho aqui o fundo, eu vou só criar uma paletinha de cores aqui para a gente poder trabalhar com as cores que ela usou no design dela, tá? Que são esse off-white ou bege, sei lá, parece um off-white, esse amarelinho mais clarinho, o amarelo e o vermelho. São essas quatro cores que ela usou no design dela. É uma combinação de cores fantástica. Olha só, são cores quentes, tá dentro de uma mesma paleta ali, você olha que é um ketchup, uma maionese, na verdade um cheddar, esse aqui é uma mostarda, esse aqui é uma maionese. Olha só que cores interessantes. Também não sei se ela pensou dessa forma propositalmente, mas remete a isso. Temos então o fundo, vamos colocar um hambúrguer aqui. Para a imagem do hambúrguer, eu vou ter que usar uma imagem aleatória, porque eu não tenho essa imagem aqui. Em termos de imagem, eu vou posicionar essa imagem aqui, que eu estou usando, exatamente na mesma posição. Claro que a gente vai melhorar, tá? A gente vai fazer uns ajustes aqui muito interessantes, mas a princípio eu tenho que colocar as informações nos seus devidos lugares. E depois a gente vai melhorar isso. O mais, aqui em cima, ó, saboroso, também no mesmo tamanho.
Pode ficar essa fonte aqui mesmo, depois a gente vai ajustar isso. Que inclusive, Ana, fica uma dica aqui para você, tá? Alinhe esses textos. Olha só o tamanho que tem aqui e o tamanho que tem aqui, tá? Precisa alinhar porque esse espaço aqui, a não ser que seja proposital, dá uma sensação muito estranha, tá? Ok, já tá aqui. Depois, nós temos o textinho aqui. É só, vamos colocar separado porque tem cores separadas. Pedir que a gente entrega. É uma informação bem desnecessária, tá, Ana? Porque é o seguinte, é bem óbvio e coisas óbvias tem que ser muito interessante ou muito necessário para você ter que falar, tá? Porque é bem lógico que é só você pedir que a gente entrega. Eu pensei numa frase, inclusive, esses dias que eu tive um insight muito legal que talvez eu vou usar para alguns dos meus clientes, que seria algo no sentido o hambúrguer que engole a sua fome, alguma coisa nesse sentido. É meio clichê, mas é interessante, é legal, porque não é aquela coisa tipo, o lanche que vai matar a sua fome, não, é o lanche que vai engolir a sua fome, porque é contraditório e ao mesmo tempo que transmite uma outra mensagem, sacou? Inclusive vocês podem usar se vocês quiserem. Mas é uma frase muito legal, que eu gostei. Já tenho aqui o mais, o saboroso volta para baixo, que tá aqui. Ctrl G, texto, aqui, Ctrl G, chamada. Depois nós temos o telefone, 16 99410-1896. Vamos colocar lá também no tamanhozinho, vamos posicionar, como eu já disse, todas as informações primeiro, depois a gente vem trabalhando os detalhes. Tá aí o login do WhatsApp e basicamente essa é a nossa estrutura. Tem ali a assinatura dela, mas vamos trabalhar com as informações com o design primeiro. O que ainda faltou desse design? Os hambúrgueres ali atrás, escrito burger bem grandão. Vamos jogar isso aqui para baixo e ao invés de escrever burger, porque eu já sei que é um hambúrguer, vamos escrever saboroso. Saboroso, saboroso. A linha no meio, mais esse aqui, mais esse aqui. Ctrl G, pattern, escrito errado. Vamos alinhar tudo certinho. Beleza, nós já temos aqui a nossa estrutura. Tirar só o pattern para ficar mais fácil. O que dá para melhorar nesse design? Vamos dar uma olhada no design original. O que dá para ser melhorado aqui? Primeiro, essa tag de preço é a primeira coisa. A sombra do hambúrguer, ela vem até mais ou menos aqui. Ela deveria estar embaixo porque a luz está vindo de cima. Tem uma sombra aqui embaixo do texto que não precisa dela. O texto precisa estar alinhado de uma forma mais interessante e os detalhezinhos que a gente precisa ajustar. Vamos lá. Essa tipografia arredondada, essa round qualquer coisa, também dá para usar outra, tá? É uma fonte que não transmite uma ideia muito legal. Ela é meio infantilizada. Dá para usar, não tem problema, mas eu particularmente não sou muito fã dessas fontes que são arredondadas. Basicamente é isso, vamos colocar a mão na massa. A divisão do fundo já está na posição exata, que é a proporção áurea, onde eu tenho uma cor mais forte desse lado, é menor, e uma cor mais fraca na parte maior, o que equilibra as coisas. Esse é um ponto muito importante. O tamanho da imagem está na proporção áurea? Vamos fazer o teste. Não tá. Em relação ao comprimento, tá? Talvez em relação ao quadrado esteja, mas em relação ao comprimento não tá. Em relação à largura, tá bem próximo, que talvez a gente possa usar em relação à largura. A gente pode posicionar aqui embaixo, mais ou menos aqui, porque ele ainda vai ficar dentro do quadrado, mantendo as margens. Esse texto, a gente vai ter que puxar ele de uma forma que fique mais interessante, talvez diminuir um pouco o hambúrguer, não muito para não ficar muito fora da proporção áurea, mas de uma forma que fique com um espaço para o texto. E esse texto aqui a gente pode aumentar. Uma coisa muito importante aqui, que precisa ser feito, e é por isso que esses espaços não estão batendo, que eu não estou fazendo simplesmente para otimizar o tempo, mas eu vou pausar o vídeo e vou fazer, e eu já vou explicar o que é. 3 horas depois. Feito. O que é que está faltando para a gente organizar isso de uma forma mais profissional? Diagramação. Esse é um dos primeiros módulos do curso Designer de Outra Dimensão, que está quase pronto. E é uma das coisas mais importantes do início de qualquer projeto. Se você não sabe diagramar, você está perdido. Agora que a gente tem aqui uma divisão confortável, tanto de margens quanto de colunas, a gente vai posicionar essas informações de forma mais profissional. O texto, agora eu tenho uma posição exata para colocar isso, que é na terceira coluna. O lanche pode ficar um pouquinho mais afastado, alinhado com as duas colunas, então eu tenho uma proporção de 2:1, o que está dentro da proporção áurea, mantendo a margem, mantendo o respiro
mantendo os espaçamentos, tudo de forma profissional, com lógica. Esse texto está num tamanho aleatório. Eu vou colocar aqui uma fonte 55, que é um tamanho seguindo os números de Fibonacci. Se você não sabe como usar a proporção áurea na tipografia, tem um vídeo aqui no canal que explica exatamente como fazer isso. Eu vou deixar o link, eu vou deixar um card bem aqui em cima. Tá vendo aqui? Bem aqui. Assiste lá depois que terminar esse vídeo, tá? Agora eu vou organizar os espaçamentos, porque isso é um bloco de texto único, tem que estar junto, tem que estar próximo, porque a pessoa tem que saber que trata-se do mesmo texto, do mesmo conjunto de texto, e tem que ser fácil dela ler e compreender a mensagem. Eu vou manter esse texto porque é o original, é o que a Ana criou, e como o foco é melhorar o design e não a escrita, a gente vai manter ele. Uma coisa que eu posso fazer, inclusive eu ensino no vídeo sobre como usar a proporção áurea na tipografia, é selecionar os dois e aumentar. Uma coisa que eu posso fazer, ignorando a proporção áurea, de certa forma, é isso aqui, ó, porque eu estou usando a diagramação para fazer isso, e dá para fazer isso. Inclusive eu posso fazer isso aqui, centralizar ele. Dá para fazer? Dá. Fica bom? Fica. Porém, a gente tem um pequeno detalhe aqui, ó, uma linha cortando bem aqui, e esse desalinhamento aqui vai dar um negócio estranho. Então é melhor a gente deixar do jeito que estava, alinhado daquele lado, porque aqui está dentro do amarelo e mantém-se a diagramação. Eu posso alinhar esse amarelo com a segunda coluna? Posso. Vou fazer? Não, porque está na proporção áurea, mas posso fazer se eu quiser. Você tem liberdade para fazer isso, tá? Você não precisa seguir à risca cada uma das regrinhas que você aprende na teoria, tá? Você pode quebrar essas regras. Isso aqui é diagramação. A gente precisa agora ir trabalhando os detalhes. Eu ainda tenho as informações de contato, que são extremamente necessárias, são extremamente importantes, mas precisam ficar num ponto onde não vai atrapalhar a compreensão da mensagem que está sendo transmitida. Tem que ser a última coisa que a pessoa vai ver depois de se interessar pelo design. Não precisa ficar alinhado dessa forma, tá? Pode ficar aqui juntinho. O ícone não precisa ficar extremamente grande, tá? É só um detalhe. Vamos adicionar uma sobreposição de cor, que vai ser o amarelo, apesar de que é o link do WhatsApp, então deveria estar no verde, mas vamos manter ele aqui dentro da paleta de cores. Outra coisa que faltou aqui, Ana, o logo precisa ficar do tamanho da coluna? Não precisa ficar desse tamanho. Se ficar desse tamanho, vai ficar muito grande e feio. Então pode ficar um pouquinho menor, alinhado lá no cantinho, dessa forma. E aqui eu vou colocar no branco. Olha que interessante, essas informações, como são informações auxiliares, elas vão ficar para o lado de fora daquele corte do quadrado no Instagram. E isso é muito interessante, porque você tem essas informações que são secundárias, vamos dizer assim. Elas não são necessárias para esse momento inicial. A gente ainda precisa trabalhar isso, porque está faltando muita coisa, inclusive o preço que eu ainda não coloquei. Isso aqui sim pode ficar aqui dentro. E aí a gente ocupa essa parte de cima, por exemplo, com o logo. O logo poderia ficar aqui. Assim a gente vai criar um fluxo melhor para esse design. Não são brancos esses textos, a gente já vai colorir isso. Vamos colocar a tag de preço, que está aqui no design da Ana, que é R$21,90. Que tá com o cifrão, Ana. Tira o cifrão, não precisa. Você elimina a experiência do cliente quando você coloca cifrão, porque dá mais a entender, dá mais intenção, dá mais foco no preço do que na experiência que ele vai ter. Eu vou usar essa tagzinha aqui porque eu achei ela muito interessante. Feito, tá recortado, agora a gente precisa posicioná-la. Pronto, vamos colocar aqui a tagzinha mais ou menos aqui e vamos tirar esse cabo aqui dessa parte e jogar ele para trás do hambúrguer. Dá até para diminuir mais, para não ficar tão grande, tão exagerado, porque é só o preço, tá? O cliente precisa saber quanto ele vai pagar, mas não precisa gritar na orelha dele quanto ele vai pagar. É interessante que esteja aqui, mas não precisa ficar gigante desse tamanho. R$21,90. Bem alinhadinho. O 90 pode ficar aqui em 21 não, muito pequeno, 34, e vamos subir para cá. Agora sim a gente começa a trabalhar os detalhes, lembrando que eu não alterei nenhum detalhe, nenhum texto, nada propositalmente do design da Ana, ok? Eu só estou melhorando a parte visual, o design, mantendo os mesmos aspectos do design dela. Primeira coisa que eu preciso melhorar aqui, se você notar, essa parte de cima está muito pesada para esse lado aqui. Eu posso simplesmente pegar o logo e jogar para cá. Ainda não está tão legal,
Mas vamos trabalhando os detalhes para ver como que vai ficar. Um ponto que já precisa ser resolvido agora e não pode esperar é a sombra desse hambúrguer. Vamos pegar aqui, preto, filtro gaussiano. Vamos deixar do jeito que tá para a gente posicionar primeiro. Essa é a sombra detalhe, tá? Não é a sombra principal, é a sombra detalhe. Sombra detalhe é só aquela bordinha onde é mais escura, próximo do produto. Ctrl J para duplicar e agora vamos expandir esse desfoque bem maior, que é onde vai estar suave. Vamos achatar um pouquinho mais essa sombra para dar uma ideia aqui mais para baixo. E agora o toque final, que é a mesma sombra, só que agora com mais um blur, que é o Motion Blur. E essa sombra aqui não vai ser 100%, ela vai ser 70%. Essa mais desfocada pode ser 70% também. Agora sim eu já tenho uma sombra um pouquinho mais realista, tá? O meu hambúrguer já não está mais flutuando. Posso ainda, inclusive, fazer uma outra sombrinha aqui da tag. Olha só, é só um detalhezinho, tá? Quase não dá para ver que tá ali. Só peguei a mesma sombra, dupliquei e diminuí a opacidade para 50. Mais detalhes. Em relação ao fundo, eu tenho o pattern. Esse pattern, vamos colocar no overlay e 15 de opacidade. 15 ainda ficou muito, tá vendo que tá muito agressivo? Vai ser 10% de opacidade. Cria um sólido na cor branco e adiciona um ruído nele. Um ruído aqui de 15. Não monocromático e sim colorido. E coloca um multiply. Olha só que é só um detalhezinho, tá vendo? Detalhezinho sutil. Ainda dá pra gente colocar mais o que? Um gradiente radial no preto, tá? Tem que ser aqui no preto. Aumenta o tamanho, mais ou menos assim. Marca a opção Jitter e dá um OK. Aqui você vai marcar em Multiply e vai mudar a opacidade disso para 5. Porém aqui a gente tem que fazer um ajuste porque está muito agressivo. É só as pontinhas, tá? Isso aqui tem que ser só as pontinhas do material. Só um detalhezinho lá, ó, quase imperceptível. Dá para colocar um brilho atrás desse hambúrguer para chamar atenção, para dar destaque para ele, tá? Mais ou menos isso. Adiciona um blur, converte Smart Object. Mais ou menos isso aqui, ó. Vamos colocar um em overlay e vamos duplicar colocando em screen numa opacidade de 50. É só um detalhezinho também, tá? Ainda a gente precisa mudar as cores aqui do texto. Aqui, o que ela fez? Ela deu destaque para o pedir e para o entrega. São duas palavras muito importantes dessa frase aqui. É só pedir que a gente entrega. Por quê? Pedir e entrega. É isso que o cliente precisa saber. Pedir e entrega. Vou pedir e vai me entregar. Levando isso em consideração, vamos mudar o pedir e o entrega para o mesmo amarelo que está no fundo. E aqui a gente precisa chamar atenção. O mais saboroso, colocar naquele off-white. Apesar de que eu não estou gostando muito desse off-white aqui, tá? O branco parece que fica mais interessante. Ele não fica aquele branco que chama a atenção, ele fica um begezinho ali bem... Vamos mudar esse 21,90 para o vermelho, para ele manter essa elegância, tá vendo? É algo que não chama atenção, tá ali só como uma informação. Essa informação é importante. Precisa de mais coisa? Depende muito do que você quer. Dá para manter assim? Tá simples, tá objetivo. Porém, tá vendo que tá sobrando espaço? Isso aqui sempre me incomoda. Dá para aumentar? Lógico que dá, e você pode fazer isso. Ah, mas não vai ficar na proporção áurea. Não tem problema. Você tem que passar a informação de forma clara e objetiva. Se isso vai ter que perder um pouco da técnica, não faz diferença. O que faz diferença é o cliente entender a mensagem que está sendo passada para ele. Isso é que importa. E aí a gente move o preço aqui para baixo, ó, dessa forma. Assim a gente tem margem, mantém-se a margem, mantém o espaçamento, mantém dos dois lados, ocupando o máximo de espaço possível e ainda assim mantendo a elegância. Uma coisinha aqui que eu faria seria algo nesse sentido aqui. Puxar ele um pouquinho para cima do texto. Isso aqui dá um detalhezinho tão charmoso para o material. Olha só, Ana, como ficou o seu design. Aquele espaço que você deixou sobrando, dá para deixar ele sobrando. E ainda assim, ó, manter ele dentro do quadrado com uma folga agradável ali nas laterais. Dessa forma, apesar de ter sobrado bastante espaço, ainda ficou interessante. Esse é o design final. Dá para fazer muito mais coisa, mas para a gente não prolongar muito esse vídeo, esse é o resultado final em o menor tempo possível que eu consegui fazer para vocês, tá? Isso aqui foram basicamente 55 minutos, vamos colocar aí, foi basicamente 1 hora, tá? Em média 1 hora para refazer um design usando algumas técnicas, alguns detalhezinhos ali mais profissionais, deixando o mais interessante possível
mantendo as características originais do design. Eu espero que as dicas que eu dei aqui te ajudem de alguma forma a melhorar no design também. E eu espero refazer o seu design também no próximo vídeo, então fica ligado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, o que você acha de fracassar no design? É péssimo, só de pensar nisso, não é? Por isso eu fiz esse vídeo aqui. Ah, e outra coisa, o que você achou do primeiro episódio do Big Designer Brasil? Para quem você tá torcendo? Ah, você não assistiu? Então tá aqui para você assistir agora. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alvo.